No fazendo história de hoje, então, nós vamos começar a falar sobre uma banda. O nome desta banda é Roxette, isso mesmo. Roxette foi um duo sueco formado pela Marie Fredriksson e do Per Gessle, que tem na sua lista grandes sucessos como The Look, Listen to Your Heart, It Must Have Been Love, entre outras coisas. E estima-se muitas coisas boas. E estima-se aí que o Roxette já vendeu mais de 50 milhões de cópias de álbuns, né, no mundo todo. Marie e Pierre, eles eles começam a trabalhar junto em 1986 com o nome Roxette. E a primeira música do duo foi Neverending Love, tornando-se, claro, um grande sucesso na Suécia. Assim como o disco de estreia, o Pierce of Passion, lançado pela EMI. Look Sharp vem sendo já o segundo álbum da dupla, lançado em 1988. E nesse álbum está o hit The Look. The Look é fantástico, que abre as portas do mercado internacional para o Roxette. A história do The Look conta uma curiosidade. Por quê? Porque ela é a curiosidade conhecida apenas no seu país de origem. Roxette chegou aos Estados Unidos graças a um estudante norte-americano que comprou uma cópia do Look Sharp e pediu para que fosse tocada na rádio de Minneapolis. Depois disso, as rádios americanas começaram a reproduzir The Look, sem que o disco do sueco fosse lançado oficialmente no país. E claro, né, Listen to Your Heart também fazia parte, ou faz parte, do álbum The Look. Claro que na sequência a banda lançou vários outros sucessos, como Joyride, Tourism, Crash Boom Bag, Have a Nice Day e Room Service, entre outras coisas. Na sua formação, como é que foi a formação original então ali do Roxette? Na época em que os cantores e compositores, né, o Per Gessle e a Marie Fredriksson, uniram-se para formar o Roxette, eles eram artistas de sucesso já na Suécia. Eles se conheceram em 1979, atuando, é claro, em bandas distintas. Gessle era integrante de uma das bandas mais populares da época da Suécia, o Gyllene Tider, enquanto Marie, ela trabalhava no menos bem-sucedido Stru e Mamas Burn. Isso mesmo. Ambos embarcaram em carreira solo depois disso. Em 1981, a Marie cantou pela primeira vez com o Gyllene Tider, né? E cantando ao fundo em um álbum de língua sueca da banda lançado em 1982, que rendeu, é claro, ao Gyllene Tider o seu primeiro Rock'n'Björnen, que é um prêmio, né, de categoria lá na Suécia de melhor grupo. Enquanto trabalhava em seu primeiro disco solo, que foi o Het Vind, a Marie ela continuava fazendo pequenas participações nos álbuns de Hetland Café, que foi o primeiro também do Gyllene Tider em língua inglesa. Segundo o Gessle, esse trabalho foi feito em resposta ao interesse manifestado pela Capitol Records, que era uma gravadora norte-americana afiliada à EMI Group e a gravadora do Gyllene Tider. O Gessle já havia escrito uma canção em inglês que apareceu no álbum de 1982 lançado por Anne Frid Lyngstad, que é uma ex-integrante de quem? Do ABBA, do grande ABBA. Foi de fato uma adaptação de um poema de Dorothy Parker. Escrever e gravar canções em inglês era para o Gyllene Tider uma tentativa de entrar para o lucrativo mercado americano. The Hetland Café vendeu inexpressivas 45 mil cópias na Suécia. Gessle gravou um disco em língua sueca lançado em 1985, trazendo novamente a Marie cantando ao fundo, ao mesmo tempo em que Fredriksson, né, a Marie, ela gravou seu segundo disco solo e recebeu outro prêmio do Rock'n'Björn como melhor artista feminina sueca de 1986.
Claro que após o aconselhamento mútuo de suas gravadoras, Peer e Gizly juntaram-se para gravar um single em inglês, que foi o Never Did Love, que claro foi lançado no final de 1986, sob já o nome de Roxette, e alcançou o top 10 sueco. Como é que é a história então do Pierce of Passion, né? A Marie e o Gizly, eles rapidamente gravaram um álbum completo, utilizando canções que Gizly tinha escrito originalmente para o seu terceiro disco solo. E com o lançamento do Pierce of Passion, em 31 de outubro de 1986, o Roxette se tornou um sucesso, o maior sucesso na Suécia, com os singles Never Did Love e Goodbye to You no top 10. Pierce of Passion foi lançado em 1987 na Espanha, juntamente com o single I Can Your Name, e foi seguido por uma compilação de remixes das mesmas canções intituladas Dance Pension. Alguns dos lançamentos do Pierce of Passion chegaram a ser executados em rádios europeias fora da Suécia, e mais tarde, no mesmo ano, eles lançaram o It Must Have Been Love, que é uma canção que manteve vivo o nome Roxette no cenário musical europeu, enquanto Peer e Marie preparavam o seu próximo álbum. Look Sharp é o álbum seguinte, e ele foi lançado na Europa em 19 de outubro de 1988, 2 aninhos após o Pierce of Passion ali. E o Gizly e a gravadora EMI Svenska, eles optaram por descartar Marie, lançando os singles Change e Dressed for Success como os primeiros singles. Depois, as rádios suecas passaram a executar. No início de 1989, a EMI lançou The Look nos Estados Unidos, juntamente com as cópias do álbum Look Sharp. E The Look atingiu o primeiro lugar no ranking da Billboard Hot 100 em 8 de abril de 1989, onde permaneceu por uma semana. No final do ano, a Billboard classificou The Look como um dos 20 maiores Hot 100 singles do ano. The Look também chegou ao topo dos rankings musicais de importantes mercados como Alemanha, Japão e Austrália. Em maio, também entrou para o top 10 do Reino Unido. E daí vem o Joyride. Joyride chegou ao fim de 1990 e o Roxette completou sua turnê mundial, retornando para a Suécia para gravar o sucessor The Look Sharp. Com 14 canções, o Joyride ele foi lançado em março de 1991. O single Joyride atingiu a 4ª colocação no Reino Unido e passou por uma semana como o primeiro na Billboard Hot 100. A partir de 11 de maio, também estando no topo dos rankings musicais em mais de 20 países, incluindo Alemanha, Suécia e Austrália. O single ele também atingiu um enorme sucesso no Canadá, que resultou na nomeação do Roxette para o Juno Awards de 1992 na categoria Single mais vendido por um artista estrangeiro. Depois em Tourism. O Tourism, a dupla continuou, claro, com a turnê Join the Joyride World Tour até o final de 1991. E em vez de lançar um novo álbum, Peer e Marie optaram por remasterizar gravações mais antigas, incluindo várias músicas que não foram inseridas, é claro, nos álbuns Look Sharp e Joyride. Também foi lançado em 1992, ou foi também em 1992 que a Marie lançou seu primeiro álbum solo em língua sueca, depois de 5 anos, intitulado Standing Din Reason, que se traduz como A Eterna Jornada. Ela lhe trouxe seu segundo Grammy Award, desta vez como artista do ano. Em 1993, o Roxette participou do MTV Unplugged, que é uma espécie de acústico, sendo a primeira banda de língua não inglesa a gravar um acústico para a MTV. Apesar das músicas nunca terem sido lançadas em um álbum oficial Unplugged, dessa maneira. Em casa, o Roxette recebeu
Rockbjörn, de novo, de melhor grupo sueco, que foi o último, e o último Rockbjörn que iria receber, embora tenha recebido nomeações nos anos seguintes. Roxette também recebeu uma segunda nomeação ao prêmio Estel na categoria internacional do ano. Foi também em 93 que a dupla lançou o single Almost Unreal, uma canção originalmente composta para o filme Hocus Pocus, estrelado por Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kate Naomi. E depois vem o Crash Boom Bang. Isso mesmo. Então, segundo a Marie, ele retornou bem adulto, porque em 1994, com o lançamento do Crash Boom Bang, esse álbum acabou sendo um estrondoso sucesso na Europa. Foi o primeiro na Suécia, segundo na Alemanha, depois no Reino Unido, e quebrou recordes no Japão, tornando-se o lançamento de maior sucesso de um álbum não japonês na história do país. Teve também em 94 o início da turnê de Crash Boom Bang, World Tour 94-95, embora dessa vez a dupla não tenha feito nenhum show nos Estados Unidos. O Roxette foi o primeiro grupo do Ocidente que obteve a permissão de apresentar-se na China desde Wuhan, em 1985. Crash Boom Bang foi o último lançamento do Roxette pela EMI, nos Estados Unidos. Aí vem o Don't Bar Us, Get to Chorus e Baladas em Espanhol, de 1995, um álbum maravilhoso, que lançou, claro, uma compilação dos seus maiores sucessos. Então esse álbum, ele também é considerado o Greatest Hits, né? Chegou ao top 5 em diversos países europeus, incluindo o Reino Unido, bem como top 10 australiano, com 18 faixas. O álbum trazia 4 novas canções, incluindo You Don't Understand Me, música que o Peer Gisley compôs em parceria com o norte-americano Desmond Child. E nesse mesmo ano, uma compilação de singles que não fizeram parte de nenhum álbum do Roxette e algumas partes, né? Algumas músicas do programa MTV Unplugged foram lançadas no Sudeste Asiático e em algumas partes da América do Sul sob o título de Haritais. O ano marca também a terceira indicação do Roxette na categoria do Grupo Internacional do Ano do Prêmio Estel. Em 1997, algumas músicas de maior sucesso do Roxette foram traduzidas para a língua espanhola, dando origem, é claro, né, ao álbum Baladas em Espanhol, sucesso de vendas na América Latina, na Espanha, e onde ele foi álbum de platina. Have a Nice Day. Per Gisley também lançou um álbum em língua inglesa, que foi o The World According to Gisley, em 1997, e uma das músicas desse álbum trazia a Marie cantando ao fundo, é I Be Alright. Ambos se reuniram em 98 para gravar músicas para o novo álbum do Roxette, que foi Have a Nice Day, que foi lançado em março de 99 e assinalou o bem-sucedido retorno da dupla à Europa. Teve, claro, vendagens fracas na Austrália e no Reino Unido, onde a dupla tradicionalmente obtinha vendas expressivas, contendo elementos de música técnico e house. E esse álbum também ele marcou o retorno da dupla ao topo dos rankings musicais na sua terra natal. No ano de 2000, a Marie lançou uma compilação com seus maiores sucessos em sueco, nomeado Äntligen, que é finalmente, e o álbum ele se tornou um grande sucesso de vendas na Suécia, né? Por 3 semanas ficou nas paradas de sucesso em primeiro, resultou numa turnê de sucesso pelo país todo. Ao mesmo tempo, Roxette assinou um contrato com a gravadora Edel Music para o lançamento do álbum Don't Bore Us, Get to Charles, nos Estados Unidos, substituindo algumas canções da versão original do álbum por músicas como Wish I Could Fly e Stars, do álbum The Have a Nice Day. O resultado foi um retorno da dupla sueca aos rankings musicais norte-americanos. O single Wish I Could Fly ele ficou
em 20º colocado ali, né, da Billboard Adults Contemporary, e em quarto lugar no cômputos da Adult Top Run. Depois vem o Room Service, que é o lançamento do Room Service foi em 2001, seguido por críticas entusiasmadas. O primeiro single do Room Service, The Scent of the Heart, foi o primeiro na Suécia e esteve no top 20 da Finlândia e Argentina, seguido de Milk and Toasted Honey, que alcançou o top 30 sueco e suíço, o top 5 em Portugal e chegou em primeiro no Brasil. Seguiram-se ainda compilações e álbuns solos, como o lançamento do Room Service. Após o lançamento dele, veio um conjunto de compilações como The Ballad Hits, que foi lançado em 2002, o The Pop Hits em 2003. Cada conjunto continha um CD separado com com material de faixas raras. A canção A Thing About You foi lançada como single de The Ballad Hits. Teve também em 2002, e aí aconteceu em 2002, né? Em 2002, após um desmaio, a Marie foi diagnosticado com um tumor cerebral, que mais tarde ele foi removido com êxito em uma cirurgia. Foi durante a sua recuperação que ela escreveu e compilou canções para o seu primeiro disco solo em língua inglesa, The Change, lançado em outubro de 2004, e foi inspirado pela sensação de mortalidade e realizado em parceria com seu marido Michael Bollius. O álbum ele entrou no chart, né, sueco em primeiro e rapidamente ganhou o status de ouro pela EFPI. Marie, ela regressou em 2006 com uma compilação de canções sueco intitulada Min Best Vän, que significa Minha Melhor Amiga. O single Sommarang foi lançado em 17 de maio de 2006. Essa música, ou esse álbum, tem canções dos anos 60 e 70 que marcaram a infância da Marie. Em meados de 2006, a dupla lançou para execuções em rádios a canção The Rocks Medley para promover o lançamento comemorativo dos seus 20 anos de carreira. O medley inclui 6 hits singles como The Look, The Ride, Listen to Your Heart, Dangerous, It Must Have Been Love, A Fading Like a Flower, né, conhecida também por Every Time You Leave, e lançada como B-side do single One Wish e disponibilizada para downloads no iTunes. Ela atingiu sempre o primeiro lugar entre downloads de músicas na Suécia. Já no final de 2008, Pierre Gisli ele lançou um novo disco solo chamado Part Crashner, capitaneado pelo single Silly Really, e logo em seguida lançou-se uma pequena turnê mundial iniciada em abril de 2009. Ainda em 2008, o tabloide britânico The Sun divulgou uma lista com 50 cantoras que nunca serão esquecidas na história da música, e a Marie Fredriksson ocupou a 16ª posição. E como é que foi o retorno? Durante alguns shows da turnê Part Crashner, a Marie Fredriksson ela surgiu como convidada, para a alegria e surpresa da plateia. E ela interpretou antigos sucessos do Roxette, como The Look, né? It Must Have Been Love. E o Pierre vinha tocando músicas da dupla nos shows da sua turnê. Depois de anos afastados dos palcos, em 2009, a dupla anunciou numa conferência de imprensa que iria se apresentar no festival Night of the Proms. E eles se apresentaram por várias partes do mundo tocando seus 4 maiores sucessos orquestrados, como The Look, Listen to Your Heart, It Must Be Love e The Ride. Durante esse tempo, novas ideias e canções surgiram e o Roxette decidiu gravar um novo trabalho. Logo no início de 2010, Pierre e Marie entraram em estúdio e deram início ao processo de criação do novo álbum. O Pierre Gisli ele revelou em uma entrevista que eles estavam trabalhando em 16 canções e que o resultado seria matador. Olha só. Sobre o estilo das canções, ele afirmava ainda que elas são como um look sharp, moderno,
cheia de duetos como Dangerous e o Dressed for Success. Então veio o Charm School e a turnê mundial. E após uma série de shows, incluindo Suécia, Dinamarca, Noruega e Rússia em 2010, que serviram de uma espécie de teste para uma possível turnê mundial em 2011, no final de outubro, o Roxette anunciou que sairia em turnê mundial novamente. No press release oficial, Pierre Gisli disse que a tour era um grande milagre e Marie se declarou ansiosa para rever os fãs novamente. Porém, lá já em 2013, o Gear se reuniu com sua ex-banda, o Gilly Tinder, que lançou um novo álbum e excursionou pela Suécia, enquanto o Roxette lançou seu primeiro show em Blu-ray DVD, o Live Traveling the World. A Fredriksson também lançou o seu oitavo álbum solo, chamado Nu, que ela promoveu com uma turnê pelas salas de concertos suecas. Em 18 de abril de 2016, foi divulgada uma declaração oficial cancelando a última etapa do The Neverending World Tour, que era a turnê, devido a preocupações com a saúde da Marie Fredriksson. Os seus médicos, é claro, aconselharam a não tocar mais ao vivo. Foi o começo, de uma fase, era a continuação de uma fase ruim, bem péssima mesmo, para a saúde da cantora. A Marie Fredriksson morreu em 9 de dezembro de 2019. Ela tinha 61 anos, após uma longa batalha aí com o tumor cerebral. A gente resolveu colocar aqui então o Roxette, porque o Roxette foi uma banda maravilhosa aí que na minha infância, na minha adolescência eu cresci ouvindo, na minha fase adulta também, E ela teve aí o seu fim de uma maneira, eu acho até que precoce, justamente por conta de saúde, o que nunca é fácil, Grandes artistas aí têm as suas carreiras interrompidas por conta da saúde ou por conta de outras coisas. No caso do Roxette, a cantora, por conta da saúde, mas uma cantora que será sempre lembrada, o Roxette será sempre lembrado, porque eles realmente, na música, fizeram história, não só no seu país de origem, mas no mundo inteiro. E por isso, nós resolvemos abrir aqui o primeiro Pensando do Fazendo História de 2023, com a banda sueca Roxette, e espero que vocês tenham gostado. Nós continuamos amanhã com o nosso próximo vídeo, são 5 vídeos aqui do Fazendo História. Nesse Fazendo História 3 de 2023, o tema é música. Então o tema é musical, então teremos mais coisas relacionadas à música. E claro, eu acredito que nós começamos bem, vídeo extenso, vídeo longo, mas uma banda com tanto sucesso, com tanta história, com tanto carisma, merecia um vídeo um pouco maior também. Agradeço a atenção de todos, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.